Oi, gente, tudo bem? Tô vendo aqui o pessoal chegar, tô tentando fixar o tema, mas tá difícil. Ó, eu clico e não vai. Eu acho que esse aqui vai ter que ser sem, como é que fala? Sem. Oi, Pedro, tudo bem, meu querido? Falei com você hoje de manhã, para você não deixar de entrar, né? Agora tô esperando aqui a doutora Ivani. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho a cortina, porque tá claro lá fora. Muito obrigada, Pedro. Ai, como é gostoso ouvir isso. A gente se produz toda. Hoje é um dia especial, o Dia Internacional da Mulher, é o dia de brilho, né? E oi, doutora Ivani, vou chamar já a senhora aqui. Oi, Tiago. A doutora Ivani está entrando. Vamos ver. Aqui. Olá, Oi, doutora! tudo bem? Tudo bem, Tudo bem? coraçãozinho? Aí eu sou fã dessa doutora que hoje conheço pessoalmente, batemos papo, pessoa maravilhosa, que hoje faz parte da minha vida. E não tenho nem palavras para dizer, porque além de eu admirá-la como desembargadora, né, como jurista, como professora, como tudo, eu admiro como mulher, né, que é Eu, hoje o né? nosso Que dia, todo né, que, enfim, sem palavras. Hoje o nosso tempo é meio corrido, gente, porque por ser um dia especial, a doutora Ivani, que é requisitada por todos, tem diversas aulas hoje. Então a nossa live, ela vai até 10 para 5, e quando for 5h35 mais ou menos, eu vou abrir para perguntas. Tá? tá. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês colocam em caixa alto para a gente poder, depois, no final, fazer todas as perguntas para não atrapalhar a dissertação da doutora, que vai falar sobre discriminação da mulher no mercado de trabalho, Isso tá? mesmo. E, antes de mais nada, primeiramente, muito obrigada, doutora. Estou muito feliz por ter aceitado o meu convite. E vou falar um mini currículo dela, gente, porque o currículo dela dispensa qualquer coisa, né? Olha, ela é desembargadora federal do trabalho, né? Daqui do TRT da segunda região. Ela é professora do curso preparatório para magistratura do trabalho do IC Toledo, professora da Faculdade de São Bernardo do Campo, doutora pela PUC, especialista em relações coletivas, comparada pela OIT, Torino, Itália, membro da Academia Brasileira de Direito de Seguridade Social, membro do Instituto de Pesquisa de Estudos de Seguridade Social, professora convidada do Instituto Jus Coimbra, Núcleo de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, que hoje, inclusive, ela está dando aula lá na pós-graduação de Coimbra, né? Que eu super acompanho a doutora aqui, e pesquisadora do núcleo, além do trabalho na USP, que é membro do Instituto Nacional de Proteção de Dados. Isso é o básico. Ah, É só o início, porque senão eu passo os 35 minutos falando só o currículo dela. pois é, 30 anos já de carreira, né? Então a gente vai pegando coisa pelo caminho, né? Ah, mas a doutora dispensa palavras, né? Porque além de tudo é um ser humano maravilhoso e mulher, né? Hoje é o nosso dia, a gente merece brilhar mesmo. Tá aí. Eu vim toda brilhante em homenagem, ó. Ah, Aqui no brilho, até minha sombra é brilhante, para fazer jus à minha convidada. muito bom. Então, vou deixar agora a palavra com a doutora e aproveitem, enjoy, que o que ela tem para passar para a gente sempre é maravilhoso, cheio de informação e disseminação de conhecimento.
Pois bem, eu quero falar um pouco aqui da discriminação em geral da mulher, né? A mulher tem muitas dificuldades. E essa questão da discriminação da mulher, ela é transversal, ela se dá em todas as áreas, né? Na área do direito do trabalho, penal, civil, eleitoral, administrativo, previdenciário, né? Então, se pudesse falar um pouco de cada, não é isso? Por exemplo, na reforma previdenciária, a mulher foi discriminada, né? Ela teve mais redução de direitos ou coartação de direitos do que o homem, né? E uma coisa muito interessante, porque na pensão por morte, por exemplo, se o homem morre e a mulher recebe pensão por morte, ela vai receber 60%, né, mais 1% para cada ano que o homem contribuiu, né? E aí o homem tem que contribuir no mínimo 20 anos, ela vai receber 60% mais 1% acima de 20 anos contribuído do homem. Agora, se é a mulher que morre, ele vai receber 60% mais 1% acima de 15 anos. Então, Meu Deus. o homem recebe uma pensão só por aí já começa, né, doutora? Maior do que a mulher, entendeu? Então já tem uma discriminação aí, né? Então nós temos discriminação em várias áreas e eu quero falar um pouco da perspectiva de gênero, da política da perspectiva de gênero, na hora de fazer a legislação, porque já sabidamente os legisladores, a maioria é homem, né? Por isso que tem as cotas no parlamento, mas a gente nunca consegue preencher as cotas no parlamento e a legislação é feita pela maioria de homens. Sim. Na hora de aplicar a lei, né, também por conta do direito eleitoral, que não se preenche as cotas, quem aplica a lei, o que é o executivo, a maioria também é homem, que está em postos do poder executivo, entendeu? E nós temos também a questão do poder judiciário, e que a maioria também é homem. Em todo lugar. Todo cargo mais alto, a maioria... Me parece que as mulheres já estão mais ou menos equiparadas, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça que acolhe nos concursos públicos, acolhe muitas juízas, né? Mulheres. Eu acho que as advogadas também, né? Eu me sinto bem acolhida. Isso. Mas eu queria falar desse machismo estrutural, dessa questão do patriarcado estrutural, do sexismo estrutural, né? Do racismo estrutural da própria sociedade. E claro que isso reflete em todas as áreas. E a mulher, ela tem características que incitam uma maior discriminação, né? Porque a mulher é mãe, né? Ela é o sexo frágil, segundo a reza a lenda, só que, na verdade, eu acho que ela é mais forte que o homem. Mas ela tem esse papel feminino de maternidade, e isso, né, atrapalha. Eu vi até assim, uma vaga para o trabalho e 2 pistas, igual tipo pista de corrida. E aí o homem tem a pista limpa para correr e buscar a vaga do trabalho. E a mulher tem a criança, o tanque de roupa, a casa para lavar, para limpar, a mãe doente, né? E ela tem toda aqueles transtornos que são os obstáculos que ela tem que vencer, não é isso? Exatamente, até chegar vai encostar a barriga no tanque, vai encostar a barriga no fogão, mulher serve para isso, já tem um jargão, né? O papel da mulher na sociedade, né? Parece que mulher é para ficar em casa, é para ficar no tanque, é para ficar no fogão, é para ficar cuidando de filho. E a mulher, às vezes, também ela não é ouvida, ela não tem voz e voto. Em uma reunião, às vezes, numa empresa, se tiverem lá homens e 1, 2 mulheres, a mulher não é ouvida, a opinião dela não é dotada de credibilidade. Então, a partir dessa estrutura, nós temos essa réplica do modelo indefinidamente, não é? Não, e não só bastasse, doutora, só fazendo um comentário, eu não gosto de cortar a senhora, mas assim,
Hoje a mulher está adquirindo um espaço no mercado de trabalho, mas a discriminação ela é tão forte que mesmo ela sendo até ganhando mais do que o homem dentro de uma família, quando ela volta para casa, o homem fica assistindo televisão e a mulher fica cuidando das crianças, do supermercado, da casa. Ela tem dupla, tripla, quarta jornada por causa desse racismo, dessa discriminação estrutural mesmo que a senhora está falando, né? É a questão também do papel da mulher na sociedade e o modo como o papel da mulher na sociedade foi acolhido em dada sociedade, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a ONU na ONU existe a ONU Mulheres. Então, a ONU Mulheres, e nós temos várias brasileiras que pertencem à ONU Mulheres. E a ONU tem uma agenda de sustentabilidade que tem lá várias diretrizes. E a diretriz número 5 é a igualdade de gênero. E por conta dessa desenvolvimento sustentável, numa das linhas da igualdade de gênero, o Brasil tem acolhido políticas públicas de igualdade de gênero que começam a ganhar corpo, vamos dizer assim. E eu queria trazer uma novidade para o público, né? Porque o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, acabou de publicar um protocolo que é um guia para o judiciário, um passo a passo para os juízes e juízas de como julgar as causas que envolvem mulheres. Inclusive, isso é o tema que a doutora Patrícia Terezinha Toledo vai trazer aqui na nossa live do mês da mulher. Exatamente. Inclusive, Renata, esse tema agora faz parte da magistratura. É um tema que o candidato, né, a concurso público da magistratura vai ter que dominar. Porque existe uma cartilha, um guia, um passo a passo de como é que o juiz tem que se comportar. Porque nós tivemos atualmente um exemplo daquele caso da Mariana Ferrer, em que o juiz era homem, o Ministério Público era homem, os outros dois advogados eram homens, e na hora foi nojento. Da Mariana Ferrer, ela foi totalmente revitimizada, né? Como se ela tivesse culpa do assédio, como se ela tivesse culpa. E até se saia culpada do assédio, no banheiro usou saia curta porque o corpo é bonito e se exibiu o corpo. Então, ela é quem deu causa, né? Ela quem citou. E nós temos que parar com isso. Então, para julgamento na perspectiva de gênero, o CNJ disponibilizou essa cartilha do passo a passo para o judiciário e os juízes serão capacitados pela escola da magistratura a como aplicar o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero nas causas, né, em que há a mulher, a discussão de discriminação ou desigualdade de gênero. Isso em todas as áreas, tá? Na área penal, trabalhista, previdenciária, não importa em qual delas. E eu queria falar para vocês as novidades, que na hora de uma audiência, esse protocolo, né, diz que a palavra da vítima isolada deve ter credibilidade diferenciada. E também o depoimento da vítima pode ser tomado longe das vistas do agressor e do ofensor. Até para não deixar ela tímida, para não sentir aquela... Revitimizada. Medo mesmo, né? Você fala, ai... Medo, exatamente. Então, veja, dentro do capítulo, né, desse guia de julgamento da perspectiva de gênero, eu tenho o valor probatório da palavra da vítima, a oitiva da vítima hipossuficiente pela idade ou pelas condições sociais, porque além dela ser mulher, às vezes ela é idosa, às vezes ela é deficiente e às vezes ela é economicamente mais vulnerável. Então, ela tem uma dupla vulnerabilidade, né? O fato em si de ser mulher e a sua condição de idade ou social, né? A representação processual da vítima, né? Então, em alguns casos, ela poderá ter apoio de associações de mulheres.
E como é que ficam os efeitos, né, dessa sentença condenatória e o direito da vítima a ressarcimento por conta da vitimização mesmo dela. E aqui trata de tudo, trata do assédio moral, do assédio sexual, da violência no ambiente de trabalho. E não é qualquer violência, não é só violência física, mas a violência psicológica, comunicacional, a violência psicológica. A violência psicológica, eu acho que ela é pior do que a física. Então, eu quero falar outra coisa, né? O legislativo já está encaminhando para aprovar a Convenção 190 da OIT, que trata do combate à violência no ambiente de trabalho e o combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho. E lá, Amém. Olha que coisa interessante, uma das diretrizes é a inversão do ônus da prova. Nossa, não, amei. Agora a senhora trouxe a melhor novidade de todas. Pois é, a inversão do ônus da prova no processo onde haja vitimização, discriminação, assédio ou violência contra, né, a questão do gênero. Entra aqui o transgênero também, viu? Não é só a mulher, né? Porque é discriminação de gênero em geral, né? E aqui entra também a violência a expectativa de vida é menor, né? A violência obstétrica, que é na hora do parto. Que médico, o homem não fica com muita paciência, né? E aí induz parto que ainda não está no momento, ou sei lá, tem a tal da violência obstétrica ou da violência ginecológica na hora de uma consulta médica. Todas essas questões de aborto, infanticídio, dignidade sexual, a perseguição, que é o stalking, né? Que já é crime, acabou de ser publicado no Código Penal, um tipo penal da perseguição. Sim. Pornografia de vingança, quando há um rompimento de um relacionamento e às vezes o parceiro detém lá fotografias, né, sexuais da parceira e ele publica como uma vingança e expõe a parceira, que é chamada pornografia de vingança. E a questão do assédio para obtenção de patrimônio, que o agressor se vale da fragilidade da vítima e da dependência emocional para extorquir dinheiro mesmo, né? Sim, isso a gente vê muito, né? Tem até agora aquele documentário do o golpista do Tinder. Exatamente isso. Aquele documentário, aqui nesse protocolo, fala sobre esse assunto, entendeu? A questão do feminicídio. Então, veja, é ampla, né? E isso envolve direito do trabalho, direito previdenciário, direito penal, o direito de família e sucessões, porque nós temos a questão da alienação parental, né? Eu vi uma decisão hoje da Justiça Estadual em que, na separação do casal, por violência doméstica, o parceiro foi, por uma liminar, colocado fora de casa e ele entrou pedindo ainda o valor de metade do aluguel, porque a casa era de ambos e ele queria receber dela. Então, além dela ser violentada, né, ele queria receber dela metade do valor que equivalente ao aluguel, porque tem essa jurisprudência hoje, né? E o juiz já aplicou o julgamento na perspectiva de gênero, dizendo, olha, quando a separação é por violência doméstica, não há que se falar, né, em pagamento pela mulher que já foi violentada de aluguel nessa separação. Então, nós temos até a questão da coabitação no lar, né, o direito de coabitação no lar, ou até a divisão dos bens. Eu estou vendo aí direcionamento de que o casal, né, perde os bens, o homem que pratica a violência doméstica, e depois na separação... Tem que perder mesmo. A partilha de bens. Então, e a questão da justiça eleitoral, toda a questão das cotas em todos os cargos, né, parlamentares, a distribuição do tempo de propaganda e recursos eleitorais sempre foi desigual quando o candidato é mulher, né? E na justiça militar,
porque a justiça militar também, agora as mulheres adentram, né, ao militarismo, e é necessário mudar o Código Penal militar, e a hierarquia e a ordem e a disciplina tem que ser diferenciada para a mulher, né? Existem questões que não condizem com até o tipo físico, né? Isso. Como você vai dar uma punição lá de não sei quantas flexões, né? Para a mulher? Sim, o tipo físico não aguenta, não tem jeito. Olha, são muitas as novidades. Eu recomendo, viu, Renata, que o nosso público tenha acesso no site do CNJ ao protocolo. São 135 páginas o protocolo e já tem todo o passo a passo do julgamento, para que a advocacia também esteja capacitada para pedir. A advocacia esteja capacitada para pedir a inversão do ônus da prova, para pedir que a sua vítima seja ouvida isoladamente, não na frente do agressor, né, que tenha uma audiência de custódia diferenciada. De preferência seja uma mulher, a juíza, né? E que acho que isso faz uma diferença na hora de se expor, de não se sentir tão... Pois é, existe uma discussão da neutralidade e da imparcialidade do juiz, né? O fato de haver técnicas de julgamento na perspectiva de gênero não significa que o juiz será parcial, e ele não pode ser parcial. Sim, mas a mulher se sente mais à vontade conversando com outra, é isso que eu quero dizer. Exatamente, ele tem que manter a neutralidade e a imparcialidade. Por isso, são técnicas processuais, entendeu? Uhum. E essas técnicas, elas, claro, dentro do contraditório e ampla defesa. A inversão do ônus da prova já está na área trabalhista, já está no artigo 818, né? Nós já temos a figura da inversão do ônus da prova toda vez que o juiz entender que a hipossuficiência ali é um empecilho do devido processo legal impede igualdade. Sem dúvida. Mas eu acho que podemos recorrer mais a miúde para a técnica da inversão do ônus da prova, né? E a técnica de audiências que é longe do ofensor ou em sala separada, pelo menos, né? Do agressor ou do ofensor. Com certeza, com certeza. Novidades boas, né, que eu trouxe aqui para vocês. Eu até digo de um caso, assim, a senhora falou do stalker, né? Poucas pessoas sabem, há pouco tempo eu estava louca, porque eu estou sendo stalkeada e eu vou ter que ir com um advogado numa delegacia de crimes virtuais, justamente por quê? Porque é um ambiente masculino, porque provavelmente eu vou ser ridicularizada, porque provavelmente não vão querer me escutar, eu tô com medo de ir sozinha. Olha a loucura. E eu sou uma advogada, eu sou uma pessoa que tem conhecimento, que sabe da lei, enfim. E mesmo assim, tudo isso afeta a gente assim, de uma forma tão pesada emocionalmente que só passando para entender. Pois é. Essa questão do acolhimento, né? Na discriminação e na desigualdade de gênero, o que nós precisamos é o acolhimento, a pessoa se sentir acolhida e ter um fórum onde ela possa ser recepcionada e colocar a sua dor, vamos dizer assim. Nessa questão aí da discriminação, muitos fatos discriminatórios ficam acobertados, ninguém revela. Por vergonha, por medo, por demonstrar mais fragilidade ainda, né? Medo de demonstrar maior fragilidade. Por isso que eu me exponho, para também colocar coragem nas mulheres que acontece isso. Eu acabo me expondo. Para falar, gente, acontece, você tem que fazer isso. E quando a mulher tem filhos, às vezes ela quer até preservar os filhos e as crianças, ela não se expõe para preservar, inclusive, as crianças, né? E é uma dor muito grande. Então, essas questões estão sendo desvendadas. Nas considerações preliminares do protocolo de julgamento na perspectiva de gênero do CNJ, vem a diretriz de que a justiça reconhece
que a sociedade brasileira estruturalmente é machista e fundada no patriarcado. Isso vem desde da Idade das Pedras, né? Exatamente. Desde que o Homo sapiens existe lá atrás, até com corpos macacos. E que, reconhecidamente, né, o papel da mulher na sociedade tem um viés que a torna vulnerável, enfraquecida, né? Por natureza, ela já tem esse viés, né? Porque ela tem, por exemplo, quando uma mulher vai procurar emprego, a primeira coisa que pergunta é: você tem filhos? Com que idade? Se não tem, pergunta: você pretende ter filhos? Sim. Quando Ser casada há quanto tempo? Para saber se a mulher já está pretendendo ter filho. Daqui quanto tempo? Isso já é o primeiro empecilho da mulher, né? O fato dela ser... É o subjetivo, né? É aquele escondidinho. Então, ela tem que revelar, inclusive, os seus segredos íntimos, porque às vezes ela tem, né, os sonhos dela de ser mãe e ela tem que revelar para estranhos. Sim. A vida. Ela tem que expor a vida dela ali e, dependendo da situação, ela sequer consegue aquele posto de trabalho, né? Não passa nem pela segunda fase. Exatamente. E quando ela consegue um emprego, porque ela diz: não, já tenho filhos maiores de idade, a dificuldade de ascender a postos de chefia, né? Nossa. Porque qualquer coisa, os filhos ficam doentes, ela vai faltar, então existe esse receio da frequência, né, no trabalho, e ela não ascende a postos mais elevados. E a questão de desigualdade salarial, né? Eu posso ter dois engenheiros, absurda, né? Outra mulher no mesmo ambiente de trabalho, e a gente sempre verifica que o salário da mulher, da engenheira, é menor do que o salário do homem, por exemplo. E né? isso não é só no Brasil. A gente não pode esquecer que isso é um movimento mundial, inclusive exatamente. Foi muito relatado lá no Oscar, né? Pelas atrizes de Hollywood que estavam fazendo lá protestos dos salários, das diferenças das diretoras, das atrizes, enfim, e dos atores e dos diretores, enfim, de toda é uma cultura mundial, isso não é só no Brasil, né? E eu queria falar para todos que por que nós comemoramos no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher? Porque no dia 8 de março de 1827, em Nova York, havia uma empresa, uma fábrica de tecelagem, né, onde as mulheres trabalhavam. E elas fizeram um movimento de pedido de igualdade com os homens, salarial, e elas queriam trabalhar apenas 8 horas, porque, na verdade, elas trabalhavam 16. Só. E elas queriam redução de jornada e igualdade salarial com o homem. E elas foram trancafiadas dentro da empresa, né? E ninguém sabe se, de propósito ou acidentalmente, a fábrica pegou fogo. Mas ninguém as libertou. Então, 129 mulheres foram carbonizadas nessa empresa. E aí, por conta deste acontecido... Então, eu quero deixar claro que o Dia Internacional da Mulher está conectado com o direito do trabalho. Olha que coisa interessante, né? Sem dúvida. Reivindicavam melhores condições de trabalho. O mínimo, né? Pois é. Então, é triste falar deste episódio, né? E o episódio que marcou o Dia da Mulher não é um episódio feliz, mas não é um episódio infeliz, né? É um episódio de morte, né? É um episódio... um episódio 129... Basicamente um holocausto feminino lá carbonizadas, uma câmara de gás. Holocausto então, não é muito forte, mas é um... Quando nós comemoramos o Dia da Mulher, nós lembramos desse episódio da discriminação de sempre, né? Com relação à figura da mulher e o papel da mulher na sociedade. De outra forma, ignora-se o papel da mulher na sociedade como consumidora. Porque a mulher é uma das melhores e maiores consumidoras. Os homens pouco consomem. As mulheres é que são consumistas. Sim.
E ainda que o homem consuma, né, muitas vezes a mulher dá o palpite dela. Olha, compra o carro tal, compra a gravata tal, compra a camisa tal. A mulher dá o palpite de como deve gastar. Exatamente, é sempre a mulher. Isso aí. E, ao mesmo tempo, a mulher não é valorizada, né? Ela é uma das maiores consumidoras e ajuda a movimentar, né, a circulação de riquezas. Existe estudo estatístico, né, que a mulher compra muito mais que o homem compra. Ela, como consumidora, ela que escolhe tudo e ela compra também para os filhos, né? Então, você tem a criança consumidora. É a mulher que vai ao supermercado. É a mulher que tem que ter várias ocasiões de roupa. É a mulher que compra roupa para os filhos. É a mulher que muitas vezes compra a roupa do homem, do marido. Exatamente. Enfim. E ela não é valorizada na sociedade como uma das melhores consumidoras e valorizada no mundo do trabalho, né? Existem estatísticas feitas aí pelo IBGE e alguns sindicatos também que defendem aí a classe das mulheres, dessa diferença salarial que existe e a diferença de ocupação de postos de trabalho e número de mulheres que ocupam postos de trabalho de chefia dentro das empresas, né? Às vezes nós temos uma empresa aqui de vestuário, onde a mão feminina tem mais habilidade de costura, vamos dizer assim, é 100% mulheres, mas da chefia é 100% homem, né? Sim. 100% homem. Então, é estrutural mesmo essa questão. E na área do direito do trabalho, nós estamos já atentos para essa situação, né? A área do direito do trabalho já leva em consideração que o processo de trabalho já é um processo da desigualdade, já leva em consideração esses fatores, né, de desigualdade. Eu queria falar que já existem alguns julgados na perspectiva de gênero, aplicando já o protocolo, sabe, do CNJ na área trabalhista, tá? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, né, no recurso extraordinário, tem um recurso extraordinário que trata da contribuição previdenciária em cima do salário maternidade, né? Que julgou que quem deve arcar com os gastos do salário maternidade, com o afastamento do salário maternidade, é o Estado, para preservar o mercado de trabalho da mulher. E o ministro Barroso, ele traz vários fundamentos neste julgado, mas um dos fundamentos, ele diz, eu estou julgando na perspectiva de gênero. Ele traz 4 fundamentos para não tributar o salário maternidade com a contribuição previdenciária. Primeiro é o fato gerador, que não há prestação de serviços, mas um dos fundamentos é precisamos preservar o mercado de trabalho da mulher e todo encargo de afastamento da mulher por questão de maternidade deve ficar a cargo do Estado. Tanto é que essa lei aí que hoje, né, foi sancionada ao contrário aí para a mulherada voltar a trabalhar, o maior absurdo dela era o patrão ter que pagar o salário. Porque o que acontece na hora de uma contratação você pretende ter filho? Não pretende? Como é que é? Tá no período de contrato determinado, já manda embora para não ter que ficar com aquela pessoa pagando salário. É isso, é a discriminação descarada. Fazer o empregador pagar. Determinou a volta da gestão. Bem no Dia Internacional da Mulher. Sabe por que veio a legislação e determinou a volta da mulher pelo Covid? Porque a lei que tratou do Covid e diz que a gestante poderia ficar afastada, né? Não disse quem que pagaria. Exatamente, porque era um absurdo, o que né? aconteceu? O governo entendeu que quem paga é o empregador. Mas, como já tem essa decisão do Supremo, né, que é o RE 576-967, que diz que todo o arcabouço da mulher tem que ficar a cargo do Estado para preservar o mercado de trabalho da mulher, muitas mulheres estavam pedindo que este período fosse considerado como afastamento por salário, salário risco ambiental. Você tem o salário maternidade
de risco ambiental, no artigo 394 da CLT. E lá estava equiparando ao salário maternidade e risco ambiental do artigo 394 da CLT, e aí quem vai pagar é o INSS. Então, antes... Sim, mas seria mais o lógico da lei, né? Os juízes já estavam dando liminar. Várias liminares determinando Sim, eu vi. que o INSS pague a título de salário maternidade e risco ambiental para a gestante ficar em casa durante Covid-19. E aí o governo disse, puxa, mas eu vou arcar com tudo, então eu vou fazer uma lei pedindo não posso, o quê? eu não tenho dinheiro, então vamos pagar, vamos colocar os empregadores e as empregadas para poderem ir em todas as ruas. E aí o empregador também disse, não, mas quem tem a arcar é o Estado, então vamos fazer uma lei determinando que elas voltem ao trabalho. Eu escutei então, diversas, até mulheres falando que não iam contratar mais mulher que estava recém-casada, por exemplo. Pois é. Essa lei é flagrantemente contrária à perspectiva de gênero, né? Sim. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês é que nós temos o tema, né, 497 do Supremo Tribunal Federal também, que decidiu sobre a estabilidade da gestante no contrato a prazo. Existe uma discussão muito grande se a gestante tem estabilidade no contrato a prazo. E para fins da perspectiva de gênero, há já julgamentos encaminhando no sentido que mesmo no contrato a prazo, contrato de experiência, contrato temporário, sim, a gestante teria aí a estabilidade, e acabou de ser julgado pelo TST o incidente de assunção de competência 5639, nesse sentido, estendendo a estabilidade da gestante no contrato de experiência. Então, já é um julgamento também na perspectiva de gênero, que eles deixam claro essa questão, né? Então, já existem alguns julgados do Supremo Tribunal Federal que nós podemos pegar de modelo os seus fundamentos... Para utilizar numa petição inicial. Para utilizar numa petição inicial onde nós tenhamos aí assédio moral, assédio sexual, discriminação em geral, né? E qualquer discriminação que diga respeito na área do direito do trabalho ou até mesmo na área do direito previdenciário. E começar a advocacia a ser, então, capacitada, a ler, né, esse protocolo, e a advocacia se capacitar para pedir, porque o juiz sozinho ele não pode fazer nada também, né? Não, o advogado tem que pedir, o papel do advogado é pedir, né? O juiz manda inverter o ônus da prova, mas vocês têm que pedir tudo isso, tem que trazer as provas que tiver, e tem que pedir para que ela seja ouvida isoladamente longe do ofensor e tudo isso. Então, como são regras processuais, né, nós temos que ter o apoio da advocacia também. Por isso é importante que a própria OAB tenha cursos capacitantes, né? Cursos capacitantes para as pessoas saberem lidar com isso, né? Até porque é a modernização. Exatamente. Agora, eu queria complementar, Renata, porque tem 2 protocolos no CNJ, tá? Tem esse primeiro, que é o julgamento na perspectiva de gênero, e tem um outro protocolo, que é o julgamento na perspectiva da aplicação dos tratados internacionais e controle de convencionalidade das leis e cumprimento das decisões das cortes internacionais que o Brasil faça parte. E aí, para operacionalizar o julgamento com a aplicação das normas internacionais e das decisões da Corte Interamericana, o CNJ criou um link lá na página do CNJ, e lá ele colocou um arquivo com todas as sentenças da Corte Interamericana sobre direitos humanos. Maravilhoso. E todos têm acesso, é só entrar lá e baixar a sentença inteira. E a sentença mais utilizada e os fundamentos da sentença mais utilizada é a lei da Maria da Penha, o caso Maria da Penha. Sim. Né? Nós temos lá outras questões que tratam de... É a lei mais conhecida, inclusive, né? E, portanto, lá tem as diretrizes, o que o Brasil deve fazer para cumprir a questão da não violência. Aí, conjugando, então, o protocolo de perspectiva de gênero do CNJ com as decisões da Corte Interamericana
e levantando todas as convenções internacionais da OIT, todos os tratados que o Brasil é signatário, que trata de proteção da mulher e direitos da mulher, tudo isso despejado dentro da petição inicial, pedindo já que Viu, gente? essas normas. Entendeu? Escutem a nossa enciclopédia romana, como diria a doutora Elisa Tavares, a enciclopédia em forma de gente. Então, é mais ou menos isso. Inclusive, a Elisa Tavares, a Patrícia e a doutora Erotilde vão falar desse assunto. Eu estaria com elas, mas eu tenho um outro compromisso, eu não pude. Eu falei, bom, então eu vou falar desse assunto às 17 horas com a Renata. Eu já dou... E também sou a fãzona da IC Toledo, né? Eu estou lá junto, gente. Exatamente. E eu estou dando aqui o pitaco já, dizendo, olha, quem quer concurso da magistratura, estude o protocolo do julgamento nas perspectivas de gênero. Não só isso. Quem quer passar no concurso da magistratura, estude no IC Toledo. Estude o protocolo da aplicação das normas internacionais e das decisões da Corte Interamericana nos julgamentos. E ainda, quem quer advogar com mais presteza, né, e mais conhecimento de causa na defesa da igualdade do gênero, utilizem essas técnicas na petição inicial e no pedido de inversão do ônus da prova e no pedido das audiências e tudo mais, para conseguir um êxito, né, na questão da igualdade. Êxito, né? Então, eram esses os recadinhos que eu queria trazer para o nosso público, né? A doutora é sempre maravilhosa. Foi uma honra estar aqui contigo. E o nosso público que está aqui nos assistindo. Eu vi que o Lauro está em todas aqui, né? O Lauro, ele entrou e saiu. O Lauro, sempre. O Lauro é o fã eterno, né? O Lauro Pedro Almeida. O Nossa Pedro, Senhora. Nós temos aqui várias pessoas. O Jonathan também. O Paulo Basílio. Tem aqui que também está sempre nas minhas lives. Tem a Elaine Navas. A Elaine Navas, todas conosco também, né? Um beijão para a Elaine. Sim. A Gabriela Toscanini, que também assiste todas as minhas lives. A Patrícia Couto. Ai, a advogada super atuante. A Sabrina Tiosso, que é minha sócia. Isso. Se alguém quiser... E, gente, é o seguinte, eu vou até cortar um pouquinho a doutora, porque eu sei do seu horário. A doutora tem outra aula daqui a pouquinho. Então, assim, se vocês tiverem... Eu acho que foi extremamente esclarecedora, mas se vocês tiverem alguma pergunta, agora é a hora, porque senão não tem mais, tá? Tanto é que não surgiu perguntas aqui durante a live, mas o momento é agora. E aproveitando que estão todos aqui... a gente vai fazer uma posezinha para foto, vocês vão pegar, vai printar essa foto, vai colocar nos stories de vocês, vai mencionar arroba GiacomettiADV, arroba Ivani Bramante, né? A professora Patrícia Helena entrou aqui conosco. Aqui, ó. Aqui. A Ivani C. Bramante e @IC Toledo Cursos, que também promove, porque o que acontece? Quem fizer isso vai ganhar, vai ser sorteado um livro por uma das professoras do curso preparatório para magistratura do trabalho, que é a doutora Selma Carlotto, conforme anteriormente anunciado. Então, não percam essa chance, porque o livro é atualizadíssimo, maravilhoso, de uma das maiores juristas do Brasil sobre compliance e LGPD. Tá? Façam isso. Doutora Ivani, um sorrisinho para todo mundo tirar a fotinho. Muito bom. Ótimo. E marcar, gente, tem que mencionar, hein, gente? Senão não vale. IC Toledo, Ivani Contini e GiacomettiADV. A todos, fiquem com Deus. Foi um prazer imensurável ter a senhora aqui comigo no dia de hoje. Eu estou há 2 horas me arrumando, que eu falei, hoje vai ser um dia que eu tenho que estar bonita para a doutora.
Olha aí o Lauro Campos entrando aí, ó. Ah, eu não sei, eu falo para ele que eu acho que ele tem uns 50 computadores assim em volta, porque o que ele consegue fazer não é normal. Entra em todas. Eu quero cumprimentar todas as mulheres de todas as nações, de todas as cores, de todas as raças, de todas as idades. Um beijo para todos. E eu também, a mesma coisa. Um beijo para todas as mulheres guerreiras, como eu, como a doutora Ivani, que lutam dia a dia por uma igualdade, por salários iguais, salários por altos cargos. E a doutora Ivani aqui é um exemplo de quem venceu essa desigualdade, o que não é fácil. E com certeza ela sofreu demais para chegar aonde ela chegou. 3 vezes mais estudo do que um homem para conseguir chegar lá e ter o respeito que todo mundo tem por ela, que é uma sumidade. E como diz a doutora Elisa Tavares, uma enciclopédia ambulante que hoje nos deu o prazer de estar aqui justamente no Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada, Obrigada. doutora. Um abraço. Aí o Lauro está dizendo, ó, amo vocês. Nós chamamos também, Lauro. Também, muito, 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 muito. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.